Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Feltrin. Esse aqui é um canal de jornalismo, entretenimento, entrevistas, reportagens investigativas, humor de segunda a sexta às 10 horas da manhã no Jornal dos Feltrinos, o jornal Pelando, o jornal de pessoas descabeçadas. E é o único jornal onde o chat é mais importante do que a notícia. Eu trabalho com mídia há 28 anos. Então hoje eu queria falar sobre o que está acontecendo na TV Record. Eu coloquei esse título aqui, eu não estou exagerando. A crise que a Record entrou aos domingos. Record está ganhando do SBT, gente, praticamente todo dia. E o que é mais curioso, que a Record de madrugada tem igreja, então veja como está mal a programação do SBT. Na história da TV brasileira, o SBT sempre foi o segundo lugar. Ele perdeu aí uns 4 anos atrás e agora não consegue mais recuperar. A Record abriu 1,5 ponto sobre sobre o SBT, isso porque 6 horas são ocupadas por igreja, né? Vai demorar anos, anos e anos para o SBT recuperar isso que ele perdeu. Dito isso, de segunda a sábado, a Record está nadando de braçada, o SBT está apanhando. O SBT está indo mal de manhã, pessimamente, está indo mal à tarde também. De madrugada, os podcasts lá não estão pegando mais tão bem, em termos de audiência, mas no domingo, a Record está tomando uma surra, mas uma surra apanhando do SBT o dia inteiro. Então, vou dar alguns números aqui. Com a mudança, né? Vou trazer todos os números aqui. Com a mudança de programação que aconteceu recentemente, a estreia da Raquel Sherazade no Domingo Record, no Tom Cavalcante no tal do Acerte ou Caia, e a crise já persistente de Rodrigo Faro no Ibope, o domingo virou o dia mais importante do SBT, ele está sambando na cara da Record. A Record está com outro problema gravíssimo, que vem a ser o seu departamento comercial. Sim, a Record não está atraindo mais patrocinadores, não está atraindo anunciantes, exceto na Fazenda. Então, o que que ela fez? Record já passou filme de tarde, já passou esporte, já passou outros programas de auditório, já meteu o horário do Rodrigo Faro várias vezes. Só que agora ele fez essa aposta aqui de colocar a Raquel Sherazade. E eu vou fazer uma análise aqui. Eu assisti o programa e eu vou falar para vocês. É simplesmente constrangedor esse programa da Raquel Sherazade aos domingos. Eu não tenho nada contra a Raquel Sherazade como pessoa, mesmo porque nem conheço, mas para vocês terem uma ideia, nesse domingo aqui, ela deu 2,7 pontos na Grande São Paulo, que é menos da metade do que o Celso Portiolli deu. O Celso Portiolli tá ficando 10 horas no ar, né? É um absurdo. Provavelmente uma das maiores contratações, gente que fala isso, né? Uma das maiores contratações da história do SBT, um acerto do Silvio Santos. Eu diria até que guardadas as devidas proporções, né? Está se tornando um brilhante sucessor. Qual o problema do Domingo Record da Raquel? Gente, quando a Raquel vem lá de outra afiliada do SBT para o SBT, direto para o SBT Brasil, ali na bancada, eu achava ela bem razoável. É boa apresentadora, quase não erra, uma boa âncora, é inteligente, articulada, dicção muito boa, muito bonita. Eu achava legal. E de vez em quando no SBT Brasil, se vocês lembrarem as primeiras participações dela, o primeiro ano talvez, ela pegava um ou outro assunto para fazer comentários, né? Para dar a opinião dela, muitas vezes incisiva, inclusive foi isso que chamou a atenção do Silvio Santos. Mas no final aí, nos últimos tempos dela no SBT, ela começou a ficar profundamente chata, não tem outra palavra. Comentando tudo, não sabia de que lado estava, uma hora era uma coisa, outra hora era outra, sabe? Bem desagradável até. Aí quando ela sai do SBT, vai lá para a Fazenda, eu acho que ela talvez tenha se arrependido de ir para a Fazenda. Mas como
entertainer, como apresentadora de auditório, como uma pessoa que está fazendo entretenimento, simplesmente ela não combina. Não deu certo. A Raquel Sherazade não combinou com o domingo, muito menos com entretenimento. Sabe, é uma simpatia assim, meio forçada, sabe? Ela não é uma pessoa divertida, né? Por isso que eu tô falando. O, o Faro dá um banho. O Faro é exatamente, o Faro não, o Portiolli. Depois entra no programa, no domingo, entra o Tom Cavalcante. Também tá levando um pau do Celso Portiolli nesse Acerta ou Cai. Só que o Tom Cavalcante é outro estilo, sabe? Um cara super experiente, está dando 4,6 pontos. Também perdendo do Celso Portiolli. Depois entra o Rodrigo Faro nessa crise que parece que não acaba, né? Talvez perca até o contrato no fim do ano. Tá aí o ponto de inflexão na carreira dele, né? Depois do que aconteceu no Gugu, a vida do Rodrigo Faro nunca foi a mesma coisa. Então vejam, encadeados, para vocês terem uma ideia, domingo agora, a média da Record o dia inteiro foi 2,7 pontos. Só 2 programas passaram de 4 pontos. O Tom Cavalcante e o Domingo Espetacular, que deu 6. O resto, gente, é meio ponto, 1 ponto. Sabe, é uma coisa assustadora, porque a Record nunca teve uma audiência também tão baixa. Se não fosse o SBT estar na maior crise de Ibope da sua história, a Record estaria apanhando literalmente. Mas o maior problema, então, além do Ibope, é justamente a área comercial. A área comercial da Record, o pessoal está assustado lá. Também mandaram embora o Zagari, né? Zagari é um baita cara experiente aí. Aliás, ele foi dispensado nesta segunda-feira, dia 2, ele foi dispensado da Band também, que é um diretor aí, um cara que tem conhecimento do mercado muito grande. O que vai acontecer com a Record aos domingos é o ponto fraco que a emissora tem. Não está dando certo absolutamente nada. Apanha de manhã, apanha de tarde, apanha de noite e de madrugada é massacrada porque tem a igreja. Se o SBT tivesse acertado um pouco mais a mão aí, a Daniela Beruti está apostando na criação de um hábito do telespectador do SBT para mudando o perfil dele. Gente, o SBT é a emissora que tem público mais idoso, de longe. Ele tem uma classe simples, muito classe C, muito classe B, C e D, e um pessoal mais velho. Então, o que a Daniela está tentando fazer? A mesma coisa que a Globo, tentando atrair de volta os jovens. Então, o que ela fez? Colocou o podcast madrugada, acreditando que os jovens vão gostar daquilo. Estou falando da TV aberta. De sábado, lá o Lucas Neto, outro fiasco. Agora, o serviço de streaming, que eu estou acompanhando aqui do Mais SBT, tá bem interessante. Tá interessante mesmo. Primeiro, é gratuito. Segundo, tem uma programação variada, né? Alguns filmes já, tá entrando umas coisas interessantes, está crescendo, né? O acervo, mas talvez dê certo. Então, pelo menos a Daniela está fazendo algo que o pai dela nunca fez, que é investir em todas as plataformas. Então, hoje o SBT se torna. A Globo também está entrando nessa, mas com muito menos, né? A Globo só faz chamadinha ali no YouTube dela, né? Das coisas que ela faz. Então, de fato e de direito, a única emissora hoje do Brasil que está completa, pelo que eu estou percebendo, todas as plataformas, virou o SBT. Exceto a TV paga, né? Ele tem TV aberta, tem TV paga, não tem TV aberta, tem streaming, tá no YouTube também. Então, a Globo tem tudo, né? Streaming, aberta, paga, YouTube, só que em termos de programação, quantidade, o SBT tem muito mais conteúdo de verdade do que a Globo. E fez uma aposta bem interessante que é streaming gratuito, certo? Como eu disse, essa crise da TV aberta, né, tirando a Globo que está montada no dinheiro, né, e está entrando bastante dinheiro, e acaba de fechar um patrocínio, né, uma parceria medonhamente grande com a MGM, maior grupo internacional de cassinos. Então, a Bet, como eu fiz um vídeo aqui, pode talvez salvar as TVs abertas, porque comercialmente está ficando difícil e Ibope cada vez menos, tá bom? Venho aqui de segunda a sexta para assistir o Jornal dos Feltrinos, sempre conteúdos exclusivos aqui, tá bom? Beijo do ogro!